Amigas, amigos, uma entrevista especialíssima neste verão em Salvador. A TVE e o canal Bob Fernandes no YouTube, numa conversa, um bate-papo com Gilberto Gil, que dispensa apresentação. Conversa sobre as grandes multinacionais da comunicação, as chamadas Big Techs, e a necessidade no Brasil e no mundo de regulamentar esse poder avassalador. Todas as atividades na sociedade têm regulamentação. Gilberto Gil e o pensador indígena Ailton Krenak agora estão na Academia Brasileira de Letras. Qual o significado disso? Conversa sobre a necessidade continuada de enfrentamento com a extrema-direita e os riscos disso para o Brasil e o mundo. Conversamos sobre o Brasil do futuro e suas cidades, sobre a cidade de Salvador e sua importância para o Brasil. Importante ouvir o que diz Gilberto Gil sobre os significados e resultantes da expansão imobiliária em andamento na primeira capital do Brasil, Salvador. Então, estou aqui em Salvador no verão, vocês estão vendo, obviamente, com Gilberto Gil. Gil, prazer ouvi-lo aqui. Prazer mesmo estar com você. Aqui nesse verão, às vésperas de mais um de tantos carnavais. Gil, Parabólica Mará é um disco seu de 1992, se não me engano, e uma canção chama-se Sonho. Um sonho. É um narrador sonhando e termina dizendo, primeiro ele diz, Congresso Mundial discutindo economia, argumentando em favor de mais trabalho, mais empenho, mais controle e mais valia, que vem a ser a essência do capitalismo segundo o conceito marxista, né? No desfecho, eu morava fora do Brasil, a letra soou para mim como se fosse um manifesto antecipatório de coisas que viriam, né? Quando o sonhador acorda dizendo, de repente senti frio, reparei que estava nu, me despertei assustado, ainda tonto, e quando ele chega na calçada, nu, os estudantes e operários que passavam davam risada e gritavam, viva o índio do Xingu. Viva o índio do Xingu. Bem, 31 anos depois, ainda se recuperando do mais recente de 5 séculos de ataques aos povos indígenas, né? Como tem denunciado o seu colega de Academia Brasileira de Letras, Ailton Krenak, eu te pergunto, somada ao que é pessoal, quais são os significados da sua presença e do Krenak na Academia Brasileira de Letras? Eu acho que primeiro, resulta da própria emergência. As camadas mais humildes, etc., da população, das populações brasileiras, e etc., etc., apesar das grandes dificuldades que historicamente foram sempre tendo, conseguiram um grau mínimo de emergência. Enfim, por causa do próprio crescimento, que são populações que cresceram no país, são populações que acessaram minimamente áreas de meios de comunicação, etc., acessaram minimamente instâncias políticas, através do voto, foram minimamente qualificando suas escolhas, etc., etc. Tem, portanto, hoje uma representação, um conjunto de pessoas no Brasil que estão disponíveis, que são disponibilizadas para várias atividades, enfim, e como são comprometidas com os setores populares, dedicam essas atividades quase todas à defesa dos interesses historicamente rejeitados do povo humilde. Essa é uma razão. A outra razão é a própria acolhida por parte das elites brasileiras, não é, desse povo. Quer dizer, foi sendo percebido pelas elites brasileiras, entendendo que eles não podem permanecer fechando as portas como fizeram sempre. Quer dizer, as portas começam a se abrir, etc. As instituições, especialmente as culturais, quer dizer, que são as mais permeáveis à compreensão, é quem primeiro compreende essa emergência,
essas instituições entenderam que é preciso abrir, é preciso, enfim, acolher esse pessoal. A Academia Brasileira de Letras, que, apesar de ser uma instituição da elite, etc., etc., sempre teve uma atenção mínima à emergência popular e etc., etc. Agora está isso. Precisa ter os negros, precisa ter os índios, precisa ter as mulheres, precisa ter essas representações todas lá dentro, né? E para você, do ponto pessoal, significado pessoal da sua história, da sua família, do seu pai, você já se falou sobre isso alguma coisa já, né? Também, é claro, quer dizer, eu fui criado para ser uma pessoa, para ter, enfim, para ter o mínimo de êxito na vida. Seu pai queria que você fosse engenheiro ou Meu médico? pai queria que eu fosse doutor, Doutor. que ele era médico. Né? Doutor Gil. Doutor Gil. Queria que eu fosse. Médico era evidentemente o sonho maior dele, mas logo cedo ele viu que eu não queria ser médico, mas aí, então vá estudar qualquer coisa, vá se formar em alguma coisa. Eu acabei estudando administração de empresas, era a época que estava chegando economia, essa geologia, enfim, essas outras profissões. Essas outras profissões, etc., estavam começando a chegar aqui na Bahia, correspondendo a demandas novas que a cidade tinha, que o Estado tinha, etc. Então eu me formei, acabei me formando. Era, portanto, uma realização de um sonho de família, um sonho do qual nós todos participávamos, eu, meu pai, minha mãe, todo mundo, os parentes, os tios e etc. Agora, no caso já agora da academia, a motivação maior era exatamente me disponibilizar para ser representação de tudo isso, desse conjunto coletivo todo, e individual. desse conjunto todo que eu aqui me referi aqui. Já que Chico Buarque não quis ir, já que Caetano não quis ir, já que Tom Jobim... Não deu nem tempo. Deu tempo, não deu. Tentou, chegou a fazer sua inscrição, mas acabou abrindo mão para a candidatura oh, meu Deus, enfim, do amigo dele e desistiu da candidatura à academia. Então eu disse, bom, deixa eu ir. Havia acolhimento, vários acadêmicos atuais, enfim, sugeriam que eu me dispusesse e etc. Eu acabei por causa dessa coisa toda. Então vai ter que ter alguém lá da música popular, desse momento importante, enfim, da militância da música na vida política brasileira, na vida social, cultural brasileira. Então, eu representando tudo isso, sendo um deles, disse, bom, então tudo bem, não vai fulano, não vai ciclano, não vai Beltrano, vou eu. E marca também uma transição até no seu caminho, porque você falou do Tom Jobim, eu me lembro que foi da mão dele, se eu não me engano, que você recebeu o golfinho de ouro, que você não tinha aceitado à época pelo aquele abraço. Me lembrei agora de para quem ele abriu mão da candidatura dele, Antônio Calado. Antônio Calado. Que era muito amigo dele e tudo mais. Carlos Renaud organizou o seu livro Todas as Letras, rastreando e encontrando as suas composições, e nelas tudo que você pensou, falou sobre tecnologia, utopias e distopias, né? A canção que emprestou o nome ao disco em 92, o Parabólica Amará, 2 anos isso, antes da internet existir, que vem em 94, Parabólica de 92. Fala na Terra que é pequena no tamanho da antena parabólica. A antena parabólica já tinha chegado. Já tinha chegado. É. Sua composição Lunique 9, de 67, trata da ciência viva, a afirmação do homem normal, gradativa sobre o universo natural. Cérebro Chegada à Lua, né? Cérebro Eletrônico, de 69, mais de meio século antes da inteligência artificial
E nele você dizia, o cérebro eletrônico faz tudo, faz quase tudo, mas ele é mudo. O cérebro eletrônico comanda, manda e desmanda. Ele é quem manda, mas ele não anda, etc. 1997, primórdios da era digital. 3 anos só de internet. Você compôs pela internet. Então, agora, 30 anos depois da internet ter nascido, eu pergunto, as chamadas Big Techs mandam e desmandam na comunicação mundial. Tantas vezes definem eventos no mundo, atiçando distopias, etc. Tem o que é de bom e tem o que não é legal. Que balanço você faz, que projeção você faz desses 30 anos da internet, da era digital, no debate público, nas redes e aplicativos? O que você pensa sobre regulamentação ou não desse poder tão avassalador? De novo, a velha questão, quer dizer, os setores populares historicamente excluídos e etc., ganham, de alguma maneira, força mínima com esses acessos. Todo mundo tem um celular hoje em dia. Tribos. Todo mundo tem sua tribo. Todo mundo tem, enfim, todo mundo participa de alguma maneira, enfim, dessas conquistas. Enfim, então, portanto, são autorizadas a participar minimamente também do campo decisório. Quer dizer, o que é que se decide fazer nessas questões todas. A demanda regulatória é um desses aspectos. Quer dizer, é preciso domesticar minimamente o pode tudo. O pode tudo dessas grandes empresas, né, que representam hoje a força mais atualizada do capitalismo, não é? Que representam a ponta da articulação do grande mundo corporativo, empresarial e etc. E vai etc. engolindo tudo. De todas as outras áreas. Enfim, eles são a centrífuga. A centrífuga. Então, a regulação é isso. De novo, a mesma questão. Eles sabem que não podem permanecer no comando do mundo. No comando do mundo, no uso absurdo, no abuso do poder, e etc. E tem que, portanto, compartilhar. Aí vão admitindo, vão adotando a possibilidade de que haja uma regulação mínima. A questão dos fake news, por exemplo. Mais ainda agora com a inteligência artificial. Agora, com a inteligência artificial, isso vai se definir mesmo como uma demanda coletiva, universal, quer dizer, por uma mínima racionalidade nos usos variados dessas tecnologias todas. A organização Oxfam, agora em Davos, divulgou dados dizendo que 1% da população mais rica do mundo tem 59% dos ativos financeiros globais, ou seja, quase 60%. O coração do capitalismo hoje é o capitalismo financeiro, que levou ao extremo acúmulo e excedente de capital. E dinheiro come dinheiro, e para você fazer dinheiro tem que ter mais dinheiro. No Brasil, a renda de 15 mil ricos, 0,01% da população, triplicou entre 2017 e 2022. E esse excedente tem levado a um ataque imobiliário no país inteiro. Não só no Brasil, mas no país de Belém a Porto Alegre, São Paulo, tudo. E algo muito além do que já é complicado na relação de construtoras, incorporadoras com qualquer poder público. Sempre querem mais, o outro quer menos, sempre tem esse rolo, né? Salvador, obviamente, não está escapando disso. Onde estão se multiplicando manifestações de comunidades, grupos ambientalistas que se sentem atingidos por toda a cidade. O presidente do Instituto dos Arquitetos do Brasil, Seção Bahia, por exemplo, Daniel Colinas, perguntou no artigo: querem que Salvador vire Camboriú? A congregação da Faculdade de Arquitetura da UFBA redigiu protesto contra a desafetação, leia-se privatização, de 44 áreas. Agora, recentemente, 15 ou 17 delas áreas... Um projeto enviado à Câmara áreas verdes, pela Prefeitura de Salvador. Exatamente. E também alterações de luz
leis do solo. Você foi presidente da Fundação Gregório de Matos, trabalhou na recuperação histórica, do centro histórico, com Lina Bobardi, equipe, aquele pessoal todo, foi pré-candidato a prefeito pelo PMDB em 88, foi E vereador já na Câmara de Vereadores, criador da Comissão do Meio Ambiente, que não existia. Isso. Começou a existir naquela época. E foi ministro da Cultura e sempre ligado e debatendo questões do meio ambiente, fora o que você cantou a vida inteira, Salvador, na música, etc, etc, tantas vezes. Bem, uma coisa rápida. Dunas estão sendo aterradas em Stella Maris. No Buracão Rio Vermelho tentam impor prédios que fariam sombra na praia, se executados. Paredões do Moura do B, no Salvador Playa Hotel, tem sombra e também vento, tudo ali desaparece. Torres de 50 andares estão sendo feitas pela cidade. E quando não engolindo, diluindo características de uma cidade que é a primeira capital do Brasil, história, memória, tudo o que a gente sabe. Aqui mesmo no seu entorno, eu hoje medi a rua que é ao lado, dá 9 passos entre uma calçada e a outra. E no lugar de 2 edificações aqui embaixo, querem fazer um prédio, as versões variam. 2 edificações de pequenas, com 2 andares. 2 andares. Cada Querem um. fazer prédio que teria ou 26 ou 32 ou 50 andares. Numa área que é ao fundo de proteção permanente, ou seja, não pode ser Primeiro tocado. é essa questão, né? A infração à lei, infringir a lei, quer dizer, impondo uma coisa que não pode. Que não pode. Primeiro isso. Depois, do ponto de vista da sanidade, do bem-estar, do conforto, enfim, da melhor situação para as pessoas estarem, terem suas moradias e etc, etc. Um lugar onde vão entupir tudo, não é? Imagina uma rua desse, só se for a nado para sair, porque 50 andares. É uma loucura. Tá? Olha, sem deixar de considerar a evolução natural e necessidades das cidades, sem preconceito contra quem produz, sem presepadas, né? Isso é exatamente quando o mundo está discutindo o modelo carpocêntrico e a descarbonização. Então, o que você pensa? Você que pensou e cantou tanto a cidade e trabalhou, inclusive, politicamente na cidade, o que você pensa do que está acontecendo? Nós estamos falando do Brasil, mas nós estamos falando de Salvador, onde a gente está agora. Desse modelo de crescimento. Olha, aos 81 anos de idade, quer dizer, depois de tanta coisa, depois de tanta energia, de tanta dedicação, de tanto entusiasmo, de tanta, enfim, de tanta reflexão também a respeito das lutas e etc, etc, você tem a tentação ao esmorecimento. Você é tentado a dizer, deixa para lá, porque tem sido sempre assim, essas elites, enfim, são ineducáveis, elas não aprendem nunca, e etc. Mas, na verdade, não é assim. Como eu já falei antes, elas acabam sendo levadas a aprender um pouco mais, e eu acho que é também agora, principalmente os mais jovens representantes dessa geração, enfim, dona dos recursos, dona dos poderes, e etc, etc, eles têm uma oportunidade agora de refletir um pouco mais e compreender um pouco mais que é preciso moderação nessa coisa da ganância, nessa coisa menos. Um pouco menos. Como é que é? Ganância. Eu, você, todos, ou talvez nem todos, tememos por o nosso futuro. É isso. Eles precisam. Aliás, a gente achava que, 20, 30 anos atrás, que os meninos das elites já chegariam de outra forma. Agora de uma outra forma. Mas ainda estão muito condicionados pelos interesses próprios. É que tem 380 anos antes de mando e faça. Né? É isso. Então, mas a esperança continua, não é? E a percepção de que é preciso continuar
lutando, ou seja, não dar vazão ao esmorecimento. É preciso mesmo que ainda já mais velho, já mais cansado e tudo mais, a gente continue batalhando, É isso. continue denunciando aonde estão as coisas, onde estão Os excessos. os excessos e etc, 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 e juntando na medida do possível, não é, a consciência coletiva na melhor direção, juntando para que ela se encaminhe para a melhor direção, que ela, enfim, batalhe e lute pelos melhores projetos. Uma parada rápida e voltamos já com o Gilberto Gil. Hoje no TVE Entrevista, Gilberto Gil, que dispensa apresentação. E nisso há um contrassenso, Gil. Quando se sai daqui, da sua casa, aqui no Corredor da Vitória, ou de qualquer área nobre do Brasil afora, 9 horas da noite, não tem uma alma penada andando na rua. Quando 9 horas da noite não tem ninguém, quando tem a meia dúzia de trabalhadores indo e vindo de algum lugar, quer dizer, todos trancados nas suas casamatas. Então, que modelo de urbanidade e urbanismo é esse? Uma urbanidade, um urbanismo que está sendo, enfim, sufocado, não é? Primeiro, pela questão da grande explosão demográfica. É um excesso de gente que foi sendo derramada. Que saiu do interior e veio. Que veio sair do interior e veio, enfim, que explosão demográfica provocada pela falta de escola, pela falta de educação, enfim. E a gentrificação, porque vai jogando. Aqui tinha o colégio estadual, mas já vai, troca por 3 na periferia, vai. Tudo isso. Tem um prédio aqui perto, Gil, que tem um belvedere aqui atrás da Igreja da Vitória, que às 8 da noite, é um lugar público, aquela pracinha ali, às 8 da noite fecha. Porque, para não incomodar, fecha ali, fecha a grade e não pode passar ninguém. E as pessoas amedrontadas com a coisa dos assaltos, disso, daquilo. Numa das partes da sua primeira conferência na academia, Antropofagia e Tropicália, você abordou impactos do exílio sobre você como pessoa, como criador. Isso foi, se não me engano, em abril de 22, você já estava na Academia Brasileira de Letras, pleno governo Bolsonaro. Eu te pergunto se em algum momento daqueles 4 anos, daquela loucura toda, militar, golpe, não vai ter golpe, 7 de setembro, tal, armas para todos, Brasil, a extrema-direita no mundo e aqui ascendendo, você pensou que poderia haver um retrocesso maior? Ou os seus já quase 80 anos lhe davam a tranquilidade para dizer, não, espera um pouco aí, vamos ver. Tranquilidade não me davam, nem me darão nunca, mas me dão a desconfiança, para não dizer a certeza, mas pelo menos eu desconfio de que vai continuar sendo duro, vai continuar sendo um embate entre as forças da progressão e as forças do retrocesso. Que a vitória foi eventual. Que a vitória foi eventual, que, enfim, a chegada desses novos líderes de direita exacerbada de extrema direita, Milei, a mulher lá da Itália, Polônia e Hungria, Netanyahu, etc. Que eles, enfim, que eles vão ter que lidar com as grandes massas e as grandes necessidades dessas massas no mundo inteiro, não é? Eles não vão poder ignorar nada disso. Eles vão ter, como tem sido historicamente, enfim, ainda que a desvantagem das classes majoritariamente, numericamente grandes, mas politicamente menorizadas, eles vão ter que lidar com isso, vão ter que discutir, vão ter que, enfim, qualificar minimamente os parlamentos, não é? As representações. Não dá para ter 23 partidos e governar com 23 partidos. Não dá. Lavareda chama de o Congresso são empreendedores individuais. Cada um está ali cuidando do seu. Cada vez mais, não é? Mas isso precisa, enfim,
Porque senão explode, senão explode. Se eu lembrar da Revolução Francesa. Pois né? é, senão explode. Para não explodir, tem isso, tem que ir flexibilizando, abrindo as válvulas aqui e ali, enfim, autorizando minimamente a vontade popular a se manifestar e a obter fatias, fragmentos, ainda que sejam menores do poder, mas, enfim, que a participação da gente comum, seja incrementada. Ou seja, que a presença da grande sociedade seja incremental, que ela venha junto com as elites e etc, etc. As elites que se cuidem, porque senão elas... Senão é a explosão. Você está falando disso, me lembrei de uma outra coisa, Gil, o que está acontecendo no Equador. O Brasil tem territórios onde o Estado não entra de norte a sul. O risco potencial no médio e longo prazo, se a temperatura geopolítica do mundo aumenta, 2 telefonemas você faz a conexão com qualquer facção. Quer dizer, essa quantidade de desigualdade, essa quantidade de violência, se a panela de pressão que você faz, se não mexer, essa substituição gradual do Estado há um risco da integridade, né? Por essas individualidades que o Lavareda... os empreendedores individuais aos quais Lavareda se refere. Quer dizer, senão é isso, senão é um risco muito maior. Né? Neste tempo de conexões imediatas e em volumes gigantescos, não parece que depois do caso de George Floyd nos Estados Unidos, o debate sobre questões raciais deu um salto e avançou com mais rapidez no Brasil, com movimentos, grupos, instituições e personagens ascendendo numa velocidade muito rápida, assim. Sim. Claro, elas já vinham, o trabalho já vinha, mas aquilo... o debate se intensificou. Né? Muito. Acendeu muita gente. É isso que eu me referi a isso, a esses pequenos fragmentos de poder que as novas tecnologias vão admitindo que sejam tem o mal, mas também tem... Mas também tem uma acumulação positiva. Se souber jogar. No sentido de... Acho que sim. É por isso que eu não acredito no sucumbir. Puro e simples. Fomos definitivamente derrotados, acabou tudo. Não acabou, não. A luta continua. A luta continua. Velho adágio. E você, eu tinha um sábado na 43º Beleza Negra, no Curuzu. Você estava lá. Esteve lá. Eu fui. E a TVE transmitiu para todo o Brasil via TV Brasil, né? Olha a nossa deusa do Emanudi! A voz do povo é a voz de Deus! Olha a deusa do Emanu! Você sente que a atitude do povo preto na Bahia é diferente de outros cantos do Brasil? Quando eu digo diferente, é na afirmação, é no vestuário, é na atitude. Ou eu que estou enxergando sempre errado? Quando eu estou aqui, eu acho que é diferente. Eu acho que, enfim, as formas de convívio aqui... Os afoxés têm meio século. As formas de convívio aqui, desde os escravos até hoje, quer dizer, tem sido diferente de outros lugares. Quer dizer, há lugares onde há semelhanças, enfim, especialmente aqui no litoral nordeste brasileiro. Quer dizer, você tem em Pernambuco, São Luís do Maranhão. São Luís do Maranhão, lugares assim. Mesmo se você vai ao Rio de Janeiro, você tem, enfim, formas de convívio minimamente saudáveis entre escravos, ex-escravos e novos povos emergentes, negros doutores, enfim, terra de branco mulato, terra de preto doutor. A Bahia sempre foi. Caíme já dizia isso, né? Então, sempre houve
essa coisa. A Bahia sempre teve esse convívio um pouco mais ameno, minimamente amenizado entre, enfim, negros, populações subalternizadas e etc, etc, e a gente que manda, a gente que tem poder, a elite, os poderosos da política e da vida econômica, etc. Sempre foi. Isso se refletia nas ruas, O afoxé, isso se refletia nos carnavais. há meio século. É, Aliás, há meio século você há cantava meio século. que preto não entrava no No tempo de Bahia. Lessa, anos 40, 50, não É. entrava no Clube Baiano de Tênis, nem pela Nem porta pela da porta da cozinha. cozinha. Mas há meio século os afoxés já estavam nas ruas da Bahia. Exatamente. Então, a Bahia sempre deu exemplos ao Brasil dessa necessidade de Inclusive as revoltas. de atenção para essa tensão, de prestarmos atenção nesse tensionamento, para que ele não Subjugue. não signifique ruptura absoluta do tecido social. Enfim. E isso foi com os meios de comunicação se desenvolvendo no país inteiro, etc. Isso foi chegando à Bahia, isso foi se tornando, de uma certa forma, exemplo para o resto do Brasil. O Carnaval da Bahia se tornou um carnaval exemplar para o resto do país. Esse convívio, essa presença dos negros, essa presença mais altiva dos negros nas ruas de Salvador, e isso passou para outros lugares do Brasil. Então tem Um outro jeito. uma dimensão pedagógica interessante da Bahia para o resto do Brasil. A Bahia ensina um pouco, isso historicamente sempre foi, continua sendo. A Bahia continua ensinando ao Brasil essa necessidade do melhor convívio possível entre essas diferenças. O que não significa subjugar-se. Não, o contrário. Pelo contrário. Uhum. Significa cobrar sua participação, Seu espaço. exigir sua dose de autonomia, cobrar seu espaço, enfim, Sua régua e seu compasso. sua régua e seu compasso. É isso, a Bahia é exemplar, continua exemplar nesse sentido. Nós começamos a falar, vamos terminar falando então de Bahia e Carnaval. O que ele vem, o que você pensa quando fala em fazer o Carnaval de novo mudar, agora para a Boca do Rio, que é uma ideia que está aí. Tem gente falando, vamos lá, vamos sair daqui, vamos para a Boca do Rio. O que você pensa disso? Não sei. Que exigências o crescimento da cidade vai fazer no sentido dessa expansão, assim como as periferias todas foram se adensando, não é? No sentido urbanístico e etc, etc, etc. A cidade foi saindo daquela primeira centralidade inicial e foi se espraiando, foi se esparramando, se esparramando. O Carnaval também possivelmente vai ter que se esparramar. É possível que sim. Como? Primeiro, a tentativa da criação dos pequenos polos. Cria um polo de carnaval em Itapuã. Santo Antônio está tendo um carnaval fantástico. Cria um polo de carnaval. Cria um polo de carnaval nas novas periferias. Enfim. É uma coisa. Uma outra coisa é o carnaval centralizado, enfim, dessas grandes áreas históricas de Salvador, se esparramar para outros cantos. Fala-se na ocupação do porto, de toda essa faixa portuária de Salvador, para fazer, acho muito mais interessante. Para fazer um carnaval aí, como ele desceu da Praça Castro Alves, da Praça da Sé, da Praça Castro Alves, da Avenida 7 e do Campo Grande, que formou esse grande bloco histórico dos últimos 60, 70 anos de carnaval. Ele desceu para a Barra, já há 20 anos. Me lembro. Para a Barra, para Ondina, enfim, etc. Onde é que ele vai parar?
Ninguém sabe. Era a última, mas tem mais Ninguém uma sabe. última. Que é o seguinte, não sei se tem um museu novo ali atrás do Fera Palace ali, que tem coisa de Capinã e tem exposições. Sim. Mas você não acha que Salvador, tipo ali no Porto, mereceria, porque é uma coisa mais orgânica, inclusive do ponto de vista de geração de emprego, um memorial da diáspora, chame como quiserem, afro-americana até, uma coisa com a densidade com do Museu da Manhã, dimensão, do Museu da Palavra em São Paulo. com dimensão material, Isso. enfim. E não é só aquela Disneylândia de fazer um hotel aqui, para rico, não é uma coisa que mexa na Claro cidade. que precisa. Algo do tamanho. Há experimentos nesse sentido, quer dizer, a Casa do Carnaval é um Isso. experimento nesse sentido. A Casa de Jorge Amado É um isso. experimento É nesse isso. sentido. O próprio museu que está lá, O as coisas de próprio Capinã, museu mas que tá lá aquilo de pode ser Capinã, uma, mas pauperizado, é preciso uma coisa estar fortalecido. E, sim, sem dúvida alguma. que ressignifique, a cidade gere organicamente mesmo a economia, não é só. Claro, mas sem dúvida, sem dúvida. Acho que a Bahia está devendo isso ainda. A si mesmo e ao Brasil. Esse grau de interesse, enfim, concretizado num isso que você chama um memorial, um museu. Que nome tenha. Que nome tenha. Maravilha. Sem dúvida alguma. Querido, Oh, meu velho. muito obrigado. Prazer enorme lhe ver. Prazer enorme. Conversar com todo mundo. E a rapaziada toda aqui. Aí, Da rapaz. Iglu. Iglu Lock. É isso. Obrigado.